A paz do Senhor, crianças, como estão? Classe Jardim de Infância. Vamos para a nossa primeira aula deste trimestre? Antes da nossa aula, vamos agradecer o Papai do Céu? Fechem os olhinhos junto com a titia. Papai do Céu, muito obrigada por este momento onde vamos aprender mais da Tua Palavra. Fica conosco e nos dá sabedoria cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, criança. A nossa lição número 1 da classe Jardim de Infância, que está com essa revistinha aqui, olha só, bonita, né? A revista fala, eu gosto da igreja, né? Então, a gente vai aprender coisas sobre a igreja e por que é tão importante fazer parte, cuidar e amar ela, né? Olha, a nossa lição número 1 fala, uma casa para Deus. Deus precisa de casa? Vamos descobrir que casa é essa que Deus está falando? O nosso versículo aqui, aprendendo a Bíblia, fala assim, olha, ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives. Está no livro de Salmos, Salmo 26, versículo 8. Tá? A nossa historinha de hoje está na nossa, aqui a minha, está na nossa Bíblia. Bíblia Sagrada. Tudo que a titia fala aqui para vocês não vem da minha cabeça, não. Está tudo na Bíblia, que foi Papai do Céu que inspirou várias pessoas para escrever. Então, vamos lá? Uma casa para Deus. Vocês se lembram lá no tempo de Moisés, quando eles saíram lá do Egito, depois das pragas, eles estavam em busca da terra prometida? Então, eles estavam caminhando no deserto por muito, muito tempo. Só que lá era uma viagem. Eles não moravam em casas como eu acho que a maioria de nós vive, em casas feitas de tijolos, né? Alguns em casa de madeira, né? Então, não existiam casas assim. Eles moravam olha aqui, em tendas. Olha só como eram as tendas. Eram feitas de pano, eram armadas, né? Vocês já participaram de acampamento, já fizeram aquelas barraquinhas, né? Que a gente faz uma armação, coloca um pano. Era mais ou menos assim lá no tempo de Moisés. Então, eles não viviam em casas, olha aqui, de paredes, de tijolos, como nós vivemos. Viviam em tendas. Então, naquele tempo, eles não tinham casa, né? E também não havia templo, não havia igreja. Lá nós temos a nossa igreja, ela é uma casa feita de tijolos. Naquele tempo não tinha isso. E Deus falou, olha, Moisés, eu quero que você construa um local para que o povo se reúna para ouvir da minha palavra, para me adorar, para me oferecer sacrifícios. E assim, essa casa seria tipo um barracão, uma barraca, né? Não seria casa feita de tijolos, seria casa feita de barracas, de panos. E para isso, Deus falou, olha, eu vou precisar da ajuda dos israelitas, que eles tragam ofertas, que eles tragam panos, que eles tragam materiais preciosos, como prata, como ouro, né? E os israelitas ficaram alegres com essa decisão de Deus. Puxa, nós vamos ter um local para agradecer, para louvar, para bater palmas para o Senhor. E ali eles, olha só, eles participaram levando tudo o que eles tinham de mais precioso, porque eles queriam que a casa de Deus fosse uma casa muito linda, muito especial. E ali levaram colares, brincos, joias, né? Tudo de ouro, de prata, de metais preciosos que eles tinham, olha só aqui, para que o templo ficasse bem bonito, crianças. Agora, e eles levaram tanta coisa que Moisés falou, não, tá bom, tá bom. Obrigado para quem trouxe, não precisa mais trazer, nós já temos muita coisa. Então, para vocês terem ideia de como linda ia ficar aquela barraca, aquele templo que Deus estava pedindo que fosse construído para ele. E Deus falou como é que esse templo iria ser construído. Cada detalhezinho, cada tamanho de cortina, que tipo de material usar, tudo Deus falou, isso está lá no livro de Êxodo. Êxodo, né, fala nos seus capítulos como é que deveria ser essa casa de Deus. E vocês sabem qual foram os dois artífices, os dois artesãos, né? Aquelas pessoas que tinham o dom de costurar, de esculpir, que ajudaram a construir essa casa, né? Vou falar o nome dele para vocês.
Um se chamava Bezalel, né? Ou Bezaleel em algumas traduções, e outro se chamava Aholiabe. Isso está lá no livro de Êxodo. E foram os artífices, aqueles que ajudaram a construir essa casa, essa morada de Deus. E vocês sabem como era o nome dessa morada de Deus? Quem se lembra? Que já estudou essa história? Hum? Hum? Alguém se lembra? Ela se chamava, olha aqui, tabernáculo. Olha só como ficou linda. Ela tinha todo um tamanho que Deus falou, olha, tem que ser tantos metros para cá, tantos metros para lá, você vai usar ouro aqui, ouro ali, a cortina vai ser de linha, e Deus falou tudo nos mínimos detalhes para que os artífices, né, fizessem como Deus havia enviado. Olha só, aqui, claro, é só uma pintura, a gente tenta imaginar quão lindo ficou aquele tabernáculo. Isso, vocês sabem que quer dizer tabernáculo, crianças? Tabernáculo quer dizer casa, morada de Deus. E Deus abençoou, olha, colocando, sabe que ele colocou uma nuvem aqui que significava a presença de Deus naquele lugar. Então, quando os israelitas olharam para aquela nuvem ali em cima daquela barraca, eles tiveram a certeza que Deus estava ali naquele lugar, que ali a presença de Deus era real. Crianças, hoje nós temos uma igreja, um templo, né, construído de tijolos, então nós vamos ali para adorar ao Senhor. Mas onde é a casa de Deus? Será que Deus precisa de uma casa? Ele vai comprar uma casa aqui na Coab, aqui em Coraci? Não, Deus é tão grande que não cabe nem no céu nem na terra. Ele mora, ele está em todo lugar, inclusive, olha, no seu coração. Mas ele quer que o povo dele, aqueles que o adoram, que gostam dele, estejam no local para falar da palavra dele, para louvar. Então, é isso que nós fazemos lá na nossa congregação. Nós vamos lá não para brincar, não para ficar conversando, não para ficar correndo. Não, nós vamos lá para ouvir sobre a palavra de Deus, para louvar, cantar hinos, louvores, coisas que nós de coração agradecido falamos para Deus. Então, a casa que Deus fez naquele tempo se chamou tabernáculo, crianças. E da mesma forma que ele habitou ali, ele habita lá na nossa igreja, habita em cada um de nós, entendeu? Deus não precisa, ele poderia se fazer presente sem ter uma casa? Poderia, mas ele queria que o povo dele estivesse reunido, tá bom? E hoje, na nossa lição, nós vamos fazer aqui, olha, vocês que receberam essa lição, que vocês vão pintar a figura que mostra como era a casa que Moisés construiu para Deus. Nós temos duas figuras aqui, vocês vão pintar aquela figura que se parece com o tabernáculo. Olha aqui. A nuvem de Deus cobriu a tenda sagrada. Vamos colar algodão na nossa nuvem e aqui na parte de baixo vocês vão fazer um desenho e pintar como é a sua igreja, né? Eu vou só dar uma lembrança. Nossa igreja tem uma parede azul, se chama Campos do Jordão, tá bom? Então, classe Jardim de Infância, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem chamar de tia e até a nossa próxima aula.